Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu pretendo falar um pouco sobre continuar, o que eu estava falando no outro vídeo, que o outro vídeo acabou que eu tive que interromper antes do esperado, porque o tempo acabou, mas eu consegui concluir parte do que eu queria explicar. Então hoje eu vou explicar sobre, na verdade, dentro dessa discussão sobre como surgiu a direita no Brasil, os vícios internos que constituíram a direita desde que ela surgiu. E eu acredito que um dos vícios que mais prejudicaram o desenvolvimento do movimento conservador especificamente foi a ausência de um estabelecimento doutrinal bem claro e consolidado. E então eu relaciono isso com o que eu tinha falado anteriormente sobre o problema do vazio teórico do Olavo de Carvalho, que é, na verdade, a única referência e o único pilar de sustentação aí do conservadorismo intelectualmente. Então, na medida que ele se recusou a criar essa base teórica e que ele se posicionou de forma contrária ao estabelecimento de doutrinas como referência para o movimento político, quando ele diz, por exemplo, que o movimento político é contra pessoas, não é contra ideias, etc. Essas disposições do Olavo se refletiram nos alunos e nos seguidores. E aí o pessoal que segue o Olavo normalmente se limita apenas a repetir o que o Olavo fala, e geralmente eles têm um certo medo de acrescentar qualquer coisa que seja a teoria do Olavo. E quando é alguém que não tem esse medo, é uma pessoa que já declara guerra mortal ali ao Olavo e aos alunos dele, começa a xingar, a falar mal deles, como no caso o Conde Lopê, que teve aí brigas com os alunos do Olavo, tal, xingando e tudo mais, e alguns outros aí da direita. Então acaba que ou você segue 100% tudo e repete sem ter nenhuma crítica, ou você já vira arqui-inimigo. O caso do Iago Martins também, se bem que o Iago tudo bem que ele tentou dar uma discussão no nível mais elevado lá sobre a teologia e tal, e não ficou tanto nos aspectos de intriga pessoal, mas mesmo assim você percebeu muita agressividade e vamos dizer, muita beligerância aí nos vídeos dele, mesmo ele tentando não xingar e não entrar para os ataques pessoais. Ele só falou que, por tudo que o Olavo falou dos protestantes, ele ficou com raiva e ele não poderia responder de outra forma, etc. Mas o fato é que foi agressivo. E acaba que não tem ninguém que fala, não, eu respeito muito o Olavo é muito foda, se não fosse o Olavo não ia existir movimento conservador, não tem ninguém que reconheça isso e respeite e fale, não, mas aí eu discordo disso. Não existe. Ou a pessoa segue 100% e repete tudo, ou a pessoa discorda de alguma coisa mínima e já vira inimigo de morte, já vai falando mal deles, xingando eles, os alunos. Acontece isso. E como eu expliquei no vídeo anterior, em parte isso é um reflexo dessa base aí da filosofia dele de que não existe discussão entre ideias, e só existe discussão entre pessoas, porque em muitos casos acaba que o que poderia ser uma divergência entre ideias acaba sendo uma divergência entre egos, entre, vamos dizer, insultos, formada por insultos pessoais, etc. E que no Olavo em si não é algo que comprometa a atividade intelectual dele, mas na medida que isso se reflete nos alunos, que são menos preparados intelectualmente, isso cria situações lamentáveis aí, que só causam problemas para a direita, como as brigas da Joyce Hasselman com o Eduardo no Twitter, com o Felipe Martins no Twitter, etc. Que porque é esse ponto de partida de que não existe separação entre discussão de ideias e discussão de pessoas acabou favorecendo o surgimento no Brasil de um movimento político que atraiu pessoas com temperamento explosivo e pessoas irracionais na medida que sem racionalidade necessária para debater as propostas de forma construtiva. E que isso não é culpa do Olavo, como eu falei anteriormente. Eu acho inadequado
e errado os conservadores colocarem a culpa no Olavo por essas falhas que existem no pensamento dele, porque ninguém tem obrigação de ter um pensamento perfeito. E os eventuais detalhes desse conjunto teórico que causem efeitos negativos na aplicação prática daquelas ideias têm que ser corrigidos pelos intelectuais posteriores, mas tem que ser vistos como erros que devem ser perdoados por alguém do intelectual, contanto que esse intelectual tenha feito um benefício muito maior do que aqueles erros pontuais. Então acontece que ninguém tem obrigação de ser perfeito, etc. Todo mundo transmite um conhecimento que tem que ser complementado. Então você ter um pensamento que tenha lacunas, que precisa ter complemento, não é nenhum um erro, é uma coisa normal. Então eu acho que não é algo que seja culpável do intelectual. Então eu acho que o Olavo não é adequado você colocar a culpa no Olavo por causa dessas falhas, porque é inevitável que o pensamento tenha falhas. Perdão aí, teve um problema. Mas enfim, eu acho que não é adequado você colocar a culpa no Olavo. Eu acho que quem tem que ser culpado por esses problemas são os alunos do Olavo, que se dizem conservadores e pretendem organizar um movimento conservador. Porque o próprio Olavo, talvez por não querer se comprometer, talvez por ver como algo muito desgastante, que ele já está velho, etc., para organizar uma militância conservadora, ou porque ele acha melhor apresentar as ideias dessa forma, porque se ele levantar a bandeira do conservadorismo, isso vai de alguma forma gerar uma fragilidade no pensamento dele, vai tornar ele vulnerável. Não sei porquê, tem essas hipóteses, mas o fato é que ele não levanta a bandeira do conservadorismo e não se considera conservador. Então isso aí já mostra uma fragilidade muito grande do movimento conservador, que é um movimento que não produziu intelectuais, até porque tem pouco tempo, tudo bem, tem que dar um desconto, mas o fato é que não parece que está em vias de produzir intelectuais com o nível necessário para sustentar esse movimento e orientar esse movimento, com o alcance necessário. O único que tem esse alcance realmente é o Olavo. Então, o movimento conservador é um movimento que está nas costas de uma pessoa, um intelectual que não se considera conservador e não levanta a bandeira do movimento conservador. Isso é uma coisa extremamente problemática. Porque é necessário aí para os adeptos do movimento não apenas ter ideias que conduzam aquele movimento, mas também, às vezes, acaba que o movimento se torna dependente de pessoas que levantem a bandeira do movimento propriamente. Então, por exemplo, o Olavo não levanta a bandeira do conservadorismo e nem tem obrigação de levantar, porque ele já fez um número muito grande de benefícios aí, fez o conservadorismo surgir. Mas os alunos que pretenderiam dar prosseguimento ao movimento conservador deveriam levantar a bandeira. Porque, por exemplo, o movimento libertário, a solidez e a consistência do movimento libertário, que atrai muitas pessoas com nível intelectual um pouco melhor, se deve à presença dentro daquele espectro de grandes pensadores intelectuais com a base do seu trabalho muito sólida e que levantam a bandeira, que vestem a camisa do libertarianismo e fala isso aí mesmo, nós somos anarcocapitalistas libertários. Então as pessoas pensam, porra, se um cara com tanto alcance intelectual, tão inteligente, levanta a bandeira disso, não é vergonha nenhuma, então eu vou levantar a bandeira também. E que isso é uma coisa que a culpa não é do Olavo dele fazer isso, mas para os alunos dele que pretendessem, né, criar um movimento consolidado, deveriam ter isso em vista, que é necessário para o movimento crescer e ganhar alcance, que tenha pessoas com nível intelectual muito alto que não tenham vergonha de levantar a bandeira. Não é tipo, todo mundo que é muito inteligente do nosso movimento não levanta a bandeira do nosso movimento, nem se considera conservador. Então, uma hora ou outra, isso vai se tornar uma fraqueza. Tem que ser igual ao movimento libertário, comunista, etc. O cara pode ser um gênio, pode ser brilhante, mas ele não pensa que é degradante, de alguma forma, você se misturar com a disputa ideológica. Ele não pensa que é degradante tal, e levantar a bandeira de um partido, porque aí vai mostrar que ele é limitado, que ele está sendo
que ele está sendo, vamos dizer, usando a inteligência, o nível intelectual dele para uma função mais baixa, eles não têm essa preocupação. Os libertários estão lá levantando a bandeira, libertarianismos, comunistas também. Então acho que é necessário que tenha pelo menos alguns intelectuais que façam isso para o conservadorismo dar certo. E nenhum dos alunos do Olavo percebe isso e problematiza isso pelo fato que eu falei anteriormente deles se limitarem apenas àquilo que o Olavo passa, não procurarem acrescentar mais nada, etc. Então se tem alguém que tem que colocar a culpa pelas merdas que estão acontecendo no conservadorismo, não é o Olavo, porque o Olavo já deu origem a isso. Então é inadequado cobrar que ele fizesse ainda mais e que ele tivesse perfeição na forma como apresentasse lá a organização. A gente tem que colocar a culpa, na verdade, nos alunos do Olavo, que se consideram conservadores, pretenderiam dar prosseguimento ao movimento conservador e não dão conta do recado, não fazem isso adequadamente. Outra coisa é que, em relação à dialética negativa, que o Olavo sempre fala que foi a força dele na ação, na guerra cultural do Brasil, foi o uso da dialética negativa. Porque, se na visão do Olavo, em algumas aulas, que não deu para eu selecionar e colocar aqui, mas poderia até procurar se fosse necessário, mas acho que não é necessário. Em algumas aulas e palestras, etc., ele falou que o fato dele usar a dialética negativa, que é apenas criticar e não fazer nenhuma proposta positiva, nenhuma doutrina, nenhuma teoria positiva que fosse apresentar uma visão para a realidade, isso era bom, porque ele ficaria sempre atacando e o inimigo ficaria sempre na defensiva. E que a esquerda tinha feito isso no século XX, que era por causa dessa ação da escola de Frankfurt, concentrada apenas no trabalho negativo, que é apenas na crítica, na esculhambação da sociedade que existe, sem fazer nenhuma proposta. É por causa disso que eles tinham conseguido sucesso. Então, assim, nos primeiros meses aí do governo Bolsonaro, assim que ganhou, quando estava um clima mais otimista, o Olavo falava que ele tinha usado a dialética negativa e que tudo que aconteceu no Brasil foi por causa disso, como se fosse uma receita de sucesso. Mas, na verdade, a primeira coisa que eu notei foi que hoje isso se mostrou real, que era cedo para ele dizer que a ação política das obras dele e a criação do movimento de direita no Brasil para substituir a esquerda tinha sido algo que possa ser considerado um sucesso, que você pode dar uma receita de sucesso. Olha, é assim que eu fiz, por isso que criou o movimento conservador. Porque o movimento conservador é uma bagunça totalmente desestruturado, cheio de traidores, e os próprios adeptos não sabem direito o que eles estão fazendo, não tem na cabeça deles uma escala de valores e uma escala uma forma de estabelecer a priorização de valores, elaborando uma escala de qual que é melhor, qual que é secundário. Não tem isso claramente, e nos aspectos estratégicos como um todo, são 1000 vezes inferiores à esquerda e até os libertários, por exemplo, e liberais. Então tá tudo uma bagunça. Então, não é para você se gabar de, olha, foi assim que eu criei esse movimento político, etc. Então eu achava que essas declarações aí do Olavo eram inadequadas. E agora isso se confirmou, tá se confirmando cada vez mais com a intensificação aí das crises internas do movimento conservador. E eu acho que essas crises são justamente pelo fato de de só existir um intelectual no qual todo esse movimento aí fica baseado, fica nas costas, e esse intelectual não ter feito não ter apresentado de forma positiva uma teoria que servisse como parâmetro para orientar as ações da militância. E foi essa recusa do Olavo em elaborar uma teoria, elaborar uma doutrina, que gerou esse vazio teórico, que gerou uma situação em que, por exemplo, pessoas que usam o Olavo como referência, usam as críticas do Olavo como referência, acabaram muito se tornando anarcocapitalistas, se tornando simpáticos ao anarcocapitalismo, se tornando simpáticos ao monarquismo, outros. Então, se você for ver, por exemplo, o podcast do Flávio Morgans, você ser olavete e ser monarquista parece que é a coisa mais normal do mundo, mas uma coisa totalmente orgânica, esse conjunto de ideias, olavismo, monarquismo, etc. Só que se for ver, o Olavo propriamente nunca levantou a bandeira da monarquia. Pode ter insinuado uma vez ou outra, mas ele não desenvolveu uma teoria a favor da monarquia. Então e eles parecem que pretendem desenvolver isso. Então é um negócio bagunçado.
E por outro lado você vê pessoal aluno do Olavo que é anarcocapitalista, que fala, não, é isso mesmo, o, o catolicismo está certo e tal, mas eu sou conservador, então eu guardo valores, então eu sou contra o roubo, então eu sou contra o Estado, não sei o quê. Quando o Olavo em algumas aulas esculhamba o anarcocapitalismo, mas ele não, como o próprio Olavo fala, citando Nietzsche, só se destrói o que pode substituir, então ele nunca procurou ter uma teoria que substituísse o anarcocapitalismo. Então isso cria o espaço para os alunos dele virarem anarcocapitalistas. Alunos simpatizantes do Paulo Cogos, etc. E pasmem, até os alunos dele que se tornam anti-olavetes, como eu acredito que é o Conde Lopé. Acredito que se não fosse... não tenho certeza, não analisei a genealogia das ideias do Conde Lopé, mas eu acredito que ele sempre orbitou entre o núcleo do olavismo, que ele, se não fosse o olavismo, ele não teria formação cultural nem nada. Mas depois ele se revoltou, sei lá por quê e tal, e de forma agressiva e tal, quis fazer uma oposição aos alunos do Olavo. Então, até ante o núcleo, a bagunça ideológica das pessoas influenciadas pelo Olavo é tão grande que até anti-olavistas tem entre os ex-olavistas. Então, o que acontece? Eu acho que é óbvio que não é o único motivo, é óbvio que não é algo que ia garantir 100% que isso não fosse acontecer. Mas eu acho que um dos motivos para isso ter acontecido é justamente essa ausência de uma referência doutrinal, referência doutrinária, teórica, para os alunos terem uma concepção clara de quais são os objetivos políticos, o que eles querem atingir. Então, em relação a essa questão que o Olavo tinha falado da dialética negativa, você vê um paradoxo aí nas próprias apresentações do Olavo sobre esse assunto, porque tem alguns vídeos que ele fala que a receita de sucesso de como ele influenciou ali a situação política do Brasil foi ele ter usado a dialética negativa, porque aí ele nunca estaria defendendo, estaria sempre atacando, então ele já estaria na vantagem, etc. Mas em outros, como por exemplo, esse aí eu lembro, na palestra que ele deu no Museu da Imigração Cubana, ele fala que a dialética negativa é uma bosta, que a dialética negativa é absurda porque, por exemplo, eles falam que a partir da morte surge a vida, tudo que é negativo gera o positivo, etc. Então, que não tem como dizer que a partir da morte surge a vida, que é uma viagem, então a dialética negativa é um lixo. Então, você vê um paradoxo nas próprias apresentações do Olavo nisso. Tem alguns que ele fala, não, o meu segredo é a dialética negativa, que é muito boa. Depois ele fala, não, a dialética negativa é uma merda, é uma ilusão, etc. E depois, quando você analisa a situação histórica aí do século XX, o crescimento do marxismo, eu acredito que o mais adequado não é você acreditar os sucessos do marxismo exclusivamente ao uso da dialética negativa. Eu acho que a dialética negativa foi algo que teve um espaço, teve uma importância na questão que o próprio Olavo fala da alquimia, que é tipo solve e coagula, que é primeiro você desmancha os elementos e tal para formar uma síntese, depois você tenta cristalizar os resultados daquilo em outra composição, sei lá. Então eu acho que o sucesso do movimento da esquerda no geral, do movimento progressista no geral, de uma forma bem abrangente, não se deveu exclusivamente à dialética negativa. E você pode perceber que a dialética negativa foi apenas o elemento que ia dissolver a cultura que estava naquela sociedade, naquele contexto, mas que depois teriam outros elementos que iam substituir esse composto anterior aí da cultura ocidental. Então, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos, eu acredito que foi diferente da América Latina. Eu acredito que dê até para fazer uma divisão, que dá para você identificar um padrão que divide a ação, o movimento do movimento progressista no século XX no mundo desenvolvido e no mundo subdesenvolvido, na América Latina, por aí vai. Eu acho que no mundo desenvolvido a dissolução aí da cultura geral deu lugar, na verdade, a uma ideologia que é mais ou menos o liberalismo de esquerda. Uma concepção liberal que é o liberalismo do George Soros, eu acho, dá para classificar assim, que seria o capitalismo que o próprio Olavo fala que é orientado pelos metacapitalistas e, portanto, ele se sobrepõe ao capitalismo e absorve o socialismo em um esquema de poder
totalitário aí, totalitarismo sutil, né? E que absorve a ideologia liberal. Então, na verdade, não é a escola de Frankfurt que é responsável por esse sucesso. A escola de Frankfurt é apenas um instrumento para dissolver a cultura ocidental para depois dar lugar a uma ideologia liberal de esquerda que abrange ao mesmo tempo o marxismo e o liberalismo e que usa os valores, distorce aí as concepções de liberdade individual, etc., para usar como pretexto para criar uma sociedade organizada hierarquicamente de forma que essa organização visa a proteção de alguns valores que são convenientes para essa elite. E que as doutrinas liberais podem ser usadas como justificativa para essa ação totalitária aí das elites para preservar esses valores, como supostamente o valor da liberdade, acima de tudo. Então você vê que, porra, não é simplesmente eles chegaram falando mal de tudo e foda-se. Eles pegaram e aproveitaram, na verdade, não é que eles fizeram uma aliança, eles aproveitaram a ação degradante da escola de Frankfurt, de filosofias destrutivas, e sintetizaram aquilo com uma série de filosofias propositivas, que tinham um modelo de sociedade perfeita e que colocavam esse modelo para iludir as pessoas. Então, você usava esses modelos de sociedade como uma cenoura de burro para orientar as pessoas. Então, por exemplo, a sociedade liberal, que todo mundo faz o que quiser e tem prosperidade, etc., ou a utopia socialista, e eram modelos propositivos. Então, o sucesso do movimento progressista não foi baseado só na dialética negativa. No mundo desenvolvido, como eu falei. E no mundo subdesenvolvido, parece que existe uma influência maior do velho marxismo e menor do liberalismo, na verdade. Que, por exemplo, o bolivarianismo, essa palhaçada toda. Então, de qualquer forma, eles usaram como referência as positividades aí da teoria marxista clássica ou no conjunto teórico bolivariano para orientar as ações deles. Mas não tinha simplesmente, vamos criticar tudo e foda-se. Então, na verdade, até nos contextos aí históricos em que a esquerda teve maior sucesso, esse sucesso não foi baseado só na dialética negativa. Então eu acho que essa visão do Olavo, não, tem que ser só a dialética negativa mesmo, porque senão você vai ter que se dar o trabalho de defender uma doutrina e tal. Tá errado, porque se não tiver uma doutrina para substituir as outras doutrinas, isso vai criar um vazio teórico que pode acabar gerando uma situação pior ainda do que a situação anterior. E o sucesso estratégico da esquerda só aconteceu porque existiam ideologias utópicas, discursos legitimadores aí de uma concepção utópica da realidade histórica que poderiam suprir as positividades anteriores dos valores judaico-cristãos, etc. Eu já falei bastante sobre isso, mas enfim. Então, dentro do próprio pensamento do Olavo, você percebe a problematização disso. Então, eu acho que isso não é culpa do Olavo. Eu acho que não é exigível de um intelectual que tenha feito coisas tão significativas para o país que não cometa nenhum erro na sua análise, que a sua análise seja perfeita, porque ninguém vai ter uma análise que não precise de complemento nenhum. Então, acho que a análise do Olavo é a única coisa que precisa desse complemento. E o erro não é do Olavo por não ter feito isso. Ele tem todo o direito de não querer fazer, porque não tem vocação, porque não tem vontade. O erro é dos alunos que pretenderiam criar um movimento conservador e que deveriam fazer os complementos necessários ao legado do Olavo, mas eles se recusam a fazer isso por preguiça ou por, sei lá, por apatia intelectual, qualquer coisa. E é uma pena que isso aconteça, né? Mas além disso, né, você percebe que o que poderia ser a própria estrutura teórica positiva, que inevitavelmente alguma coisa de positivo tinha que surgir, mesmo que fosse mínimo, acabou que a estrutura teórica positiva que surgiu no conservadorismo brasileiro foi o conservadorismo britânico, baseado no Burke, no Roger Scruton, etc. O Roger Scruton eu já falei até no vídeo anterior, elementos problemáticos da obra dele, mas, no geral, a questão do conservadorismo britânico é que ele não se adequa aos desafios teóricos e políticos que a realidade moderna oferece, não apenas a realidade brasileira, mas a realidade ocidental como um todo. O conservadorismo
britânico, no estilo do Roger Scruton, etc., eu acho que só é adequado, só é positivo para as discussões parlamentares da Inglaterra, talvez até o século XIX, não sei. Mas é uma coisa que simplesmente inadequada para combater o advento de teorias que eram abertamente opostas ao modelo de democracia liberal, em que essa concepção britânica de conservadorismo britânica e americana se originou. Então, por exemplo, hoje em dia você pode ser um conservador é, no sentido do conservadorismo americano, que busca preservar os valores, etc., dentro de um contexto em que é balizado pela legislação que obedeça à Constituição americana. Só que acontece o seguinte, a partir do século XX surgiram, desde a independência dos Estados Unidos até o século XX, isso pode ter funcionado bem, mas acontece que a partir do século XX surgiram, ou pelo menos ganharam muito mais força, várias vertentes aí de teoria política que desafiavam abertamente o modelo defendido na Constituição americana, como, além do comunismo, etc., o próprio libertarianismo, anarcocapitalismo, são parasitas muito potencial para ser muito destrutivos para esse modelo de sociedade. E eles ainda, até alguns de esquerda, né, mas os anarcocapitalistas libertários também falam, não, nós que seguimos os valores da Constituição americana e tal, por isso que a Constituição americana tem que se autodestruir para seguir os valores dela. Tem um discurso mais ou menos assim. Então, o conservadorismo a partir do século XX, principalmente no século XXI, que essas ideologias proliferaram e que hoje, por causa do acesso à internet, etc., até tem muito mais gente conhecendo isso, veiculando isso. Hoje o conservadorismo deveria se basear muito mais na elaboração de uma doutrina, de uma teoria apresentada positivamente mesmo, para poder se sobrepor a esses desafios do anarcocapitalismo, libertarianismo, além do velho comunismo que já está manjado. Então, eu acho que seria imperioso, no século XXI, principalmente, ao conservadorismo buscar as referências na única tradição que é capaz de realizar esse trabalho teórico, de elaboração teórica de um modelo político baseado em uma filosofia do conhecimento que seja capaz de sobrepor a fundamentação dessas ideologias políticas modernas, que eu acredito que seja a filosofia aristotélica, a filosofia clássica no geral, de Sócrates, Platão, e em particular, especificamente o aristotelismo. Porque, como eu já explico em vários vídeos, a defesa das pautas conservadoras, por exemplo, legalizar a bebida alcoólica e não legalizar maconha e cocaína. Se você seguir a forma como são estabelecidas as discussões a partir das ideologias contemporâneas e a partir da filosofia pós-iluminista, não tem como você defender o Estado que legaliza a cerveja e proíbe a maconha e a cocaína. Até tem como, mas é assim, por assim dizer, uma forçação de barra. É muito mais natural, existe uma tendência muito grande à defesa de teorias como socialismo, ou libertarianismo e anarcocapitalismo, as teorias políticas baseadas na filosofia pós-iluminista. Existe uma tendência muito grande se você não adotar o aristotelismo. Então, o próprio conservadorismo britânico, como ele não procura abertamente essa referência na filosofia aristotélica, ele tem uma fragilidade interna muito grande, que uma hora ou outra vai ser explorado. Na verdade, na Inglaterra, nos Estados Unidos, já foi explorado em muitas ocasiões e o movimento conservador persiste e tal, mas sofrendo muitas derrotas e muitas dificuldades. E no Brasil, na América Latina, que nunca teve um movimento conservador consolidado mesmo, da mesma forma que os Estados Unidos e Inglaterra, a coisa é pior ainda. Então, acredito que nesse contexto específico, um cara teria que ser feito um trabalho como mais ou menos o trabalho que estão fazendo o Carlos Nogueira e o Sidney Silveira, que não vi muito das obras dele, mas pelo que eu vi, são intelectuais tomistas que procuram adaptar o aristotelismo e o tomismo para discussões políticas. Então eu acho que isso é uma coisa que o
conservadorismo no mundo inteiro tinha que procurar fazer, e até esses caras que estão fazendo, e aí que tá, existe uma situação complicada porque isso exige a convergência de dois fatores, a militância conservadora, fanática, dedicada, e ao mesmo tempo uma intelectualidade que domine o Aristóteles e o São Tomás de Aquino e a escolástica como todo, etc., para fazer esse movimento cultural. E acaba que a meia dúzia de pessoas que conhece o São Tomás de Aquino, o aristotelismo, são pessoas que são quase exclusivamente pessoas ligadas à Igreja Católica e que vêm, assim, não é que vêm com maus olhos, mas que não se interessam pela militância política. Porque eles falam, não, eu não quero saber de esquerda e direita, eu só quero saber de seguir Jesus Cristo, seguir a igreja, não sei o quê. E são pessoas ou apáticas em relação à política, ou quando eles se engajam na política são da esquerda, da teologia da libertação, como os jesuítas aí, o Papa, etc. Então, uma situação extremamente problemática aí nesse ponto, porque tem que ser feita essa convergência, ninguém fez a convergência. Quem fez a convergência um pouco, minimamente, foi o Olavo, justamente porque o Olavo é um intelectual aristotélico e teve uma interpretação original do Aristóteles, etc. Mas mesmo o Olavo, por ter essa mentalidade antidoutrinal, vamos dizer, essa mentalidade avessa à elaboração teórica de uma proposta positivada de um modelo de sociedade ou de ação política melhor do que o outro, ele não levou, não deu prosseguimento a essa linha aristotélica do pensamento dele para fazer uma relação, por exemplo, com o pensamento político de São Tomás e a noção de bem comum na política do Aristóteles, na política do São Tomás, para criar uma teoria política que pudesse servir como referência para o conservadorismo. Então eu acho que o Olavo não tem obrigação de fazer isso. O Olavo já fez coisas extremamente importantes aí ele deu origem ao conservadorismo brasileiro, como eu falei em vídeos anteriores. Se não fosse ele, não ia ter conservadorismo. Depois, anteriormente eu expliquei melhor. Mas o fato é que ele não tem obrigação de fazer isso. Quem eu acho que teria obrigação de fazer isso, quem tem que ser culpado pelos fracassos aí do movimento conservador, por não terem elaborado isso, são os alunos dele que pretendem, se consideram conservadores, pretendem levantar a bandeira e organizar melhor o movimento conservador. Bom, por enquanto é isso. Espero que fiquem registradas aí as minhas... Espero que tenha alguma utilidade as minhas ideias ficarem registradas. Tenho mais para falar, mas deixa para os outros vídeos. Por enquanto é isso. Muito obrigado.